Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas, o seu descongestionante nasal e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre, como lorotas, investigadores horrorosos e cabelinhos pra frente. Eu sou Tonzeira e Dudu. Oi. Qual foi a maior malandragem que você já fez pra poder escapar de algum compromisso? Eita. Malandragem? Eu sempre falo que a Thaís não quer fazer alguma coisa. E geralmente ela não quer mesmo. É isso que eu ia falar. Joga pra coitada da Thaís, tadinha. Jogo pra Thaís, eu jogo mesmo. Eu vi um TikTok essa semana, a menina falando assim, olha, se você chama meu marido pra fazer alguma coisa e ele fala que vai ver comigo, ele está te falando não. Ele está te falando não e está me culpando. Exatamente. Eu sempre pergunto, que eu vou falar assim, não, peraí, eu vou falar com a Thaís, tá? O ruim é que às vezes ela quer, né? Não, mas é porque eu pergunto pra todas as coisas boas e ruins, entendeu? Então, às vezes todo mundo quer, às vezes ela não quer, ninguém quer, depende. André, Diga. quantos anos tem o Paul McCartney? Eita, deve estar com os seus 80 aí, né? Tem certeza? Uns 80? Tem certeza? Eu não sei qual é a data de nascimento do Paul McCartney. Deve estar por aí. Era pra eu ter visto ele anteontem. É mesmo, a gente perdeu o Paul McCartney. É. Obrigado, Covid. Puta, que droga! Vocês viram no show? A gente ia no show, tava tudo certo. Quinta-feira. Tem ingressos comprados e não rolou. E é caro, hein? É, esse cara aí que dizem que é o Paul McCartney fez 80 anos. Esse cara aí que dizem que é o Paul McCartney? É, esse tio aí. Marina, Eu? vou fazer a pergunta inversa da que o Tom fez aí. Qual foi a maior lorota que você já caiu? Você descobriu depois. Tipo assim, nossa, não acredito que eu caí nessa. Eu já caí em várias roubadas do vem almoçar aqui em casa e na hora que eu cheguei tinha alguma coisa pra eu fazer. Tipo coisa da minha família, sabe? Minha mãe assim, olha, hoje nós vamos almoçar na casa da tia Cotinha, tá? Tá bom. Aí você chega na casa da tia Cotinha, tem impressora pra instalar, roteador pra botar pra funcionar. Sempre tem um job. É o velho papo. Não, passa aqui em casa, a gente tá com saudade de você. Não, você tem que pagar o almoço, Não existe almoço grátis, entendeu? Exatamente. Não existe almoço grátis, é isso aí. Nem em Minas. Não, nem em Minas. Tom, olha só, se a gente pegasse o Tom de 15 anos, o de 20, o de 25, o de 30 e o de 35, botasse os 5 um do lado do outro, qual deles seria o mais suspeito? O mais suspeito? É. Excelente esse, hein? Caraca, o de 25 e o de 30 Então, pau a pau? é aqueles que vão fazer gracinha na frente do delegado, sabe? Talvez o de 30 seja o pior de todos. Fazer um Photoshop desse. Ia ser ótimo, ia ser ótimo. Então é isso. Vamos pegar a nossa embarcação, que tem um rastro de gasolina, jogar uma pequena faísca até ele seguir esse rastro de pólvora que vai dar num milho e com a explosão vai chover pipoca pra tudo quanto é lá. I do not understand you. Oh, baby, please. Don't you come back no more. Quem é o demônio? Kaiser Söze. O quê? Kaiser Söze! Ninguém pode negar. This is madness. Sessão aleatória. What? Começando mais um episódio de Sessão Aleatória, o podcast mais moroteiro da Baixa Podosfera. Esse é o podcast favorito dos criminosos com mobilidade reduzida que tem imaginação extremamente fértil. Pelo nosso episódio 22 do filme Carne Trêmula, a gente conversa sobre acessibilidade e como deixar uma casa adaptada para criminosos com mobilidade reduzida.
E nós atiçamos as imaginações férteis no nosso episódio 63 do filme Parasita, com a participação do nosso quinto Beatle, o nosso editor Randy Maldonado, que conversa com a gente sobre realismo mágico, um gênero de ficção onde elementos fantásticos invadem a realidade dos personagens de formas absurdas e maravilhosas. Tá tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E antes da gente começar o episódio, vai aqui o nosso recado pro Dudu, que não lembra como é que funciona a Sessão Aleatória. Dudu, é o seguinte, o nosso podcast tem duas partes. Na primeira parte a gente fala sobre o filme da semana, sorteado de uma lista, traz histórias de produção e bastidores, e na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme, que são a atração principal aqui do nosso podcast, certo? Então se você não viu o filme, ou você viu e não gostou, não tem problema, porque aqui o filme é só aquecimento, para depois a gente entrar com o que realmente importa nessa vida, que são os assuntos aleatórios. Lembrando ainda que se você escuta o Sessão Aleatória no agregador de podcasts, pode usar a nossa marcação de capítulos maravilhosa para ir direto à parte que te interessa e pular todo o resto, certo? É isso. O filme de hoje é Os Suspeitos, filme de mistério considerado um dos grandes exemplares desse gênero em Hollywood e veio da lista do Dudu, que está de volta à casa depois de uma ausência prolongada aí. Dudu, seja bem-vindo de volta, meu filho. Voltei. Pra alegria dos alunos do Dudu. Pelo menos por um tempo, né? Botaram o filme pro Dudu ver ele no Rio, foi uma beleza. Minha ausência foi complicada. E aí, Dudu, o povo passou de ano, vai ter repeteco. Não acabou ainda não, tem prova semana que vem. Então ainda tá todo mundo tenso. Mas tem gente que tá na corda bamba. Pra gente dar um toque aqui já de cara, Dudu. Isso é besta. Ó, Cláudia, estuda um pouquinho mais. A gente vai ver depois da terceira prova. Dá tempo, tem outra prova ainda, vai dar tempo. Dá tempo, dá pra estudar ainda. É só escutar os episódios aqui do Sessão Aleatória. Não escutar nenhum episódio. A estudar, não tem que escutar episódio não. Tá bom, então conta aí, ó, de onde que saiu esse filme aí, Os Suspeitos, da sua lista? Como é que foi a sua lista de retorno à Sessão Aleatória? Esse filme, ele veio de uma lista com vários filmes excelentes, dos favoritos da minha vida. E aí tinha No Country for Old Men, tinha Os Suspeitos, tinha o que mais? Eu não lembro. Silêncios Inocentes, Onde os Fracos Não Têm Vez e Os Suspeitos. Eu tava torcendo pra cair esse. Minha lista maravilhosa, só tinha filme bom pra cacete. Então, Os Silêncios Inocentes, Pulp Fiction, No Country for Old Men e Os Suspeitos. Ah, Ó, eu queria falar que esse cartaz dos Suspeitos aqui é engana-trouxa, que eu achei que era o Christian Bale no meio. Fiquei mó decepcionada quando eu vi que não era o Christian Bale no filme. você achou que era o Christian Bale no meio? Ah, gente, que mané Christian Bale. Christian Bale chupava dedo nessa época aí. Sem Christian Bale, não. Na hora que você olha aqui a foto, parece que o cara do meio de gravata é o Christian Bale. Não, Nossa, A foto nada. pequenininha no WhatsApp. O Gabriel Byrne? É, o Gabriel Byrne. Não, foi enganado. Você foi enganado. Fui. Pelo cabelinho Chanel dele aí, não tem nada a ver. Gente, esse filme foi um dos maiores filmes que eu já vi na minha vida. Aquele filme que eu assisti e depois eu terminei de ver, eu voltei a fita e vi de novo. E nesse dia eu devo ter visto ele umas 3 vezes. Depois disso, pelo menos uma vez ao ano eu vejo esse filme. Olha aí. Meu Deus. Esse filme é excelente. Eu amo esse filme. Pô, que excelente, então. Vamos falar desse filme aí, mas eu quero saber o seguinte, assistiu Batutinhas ou não? Não assisti, mas eu vou dar um recado pra aleatória. Tá bom, escapou desse. Então beleza, ó, vamos falar aí do Os Suspeitos, ó. Os Suspeitos é um filme de 1995, dirigido pelo Bryan Singer, com roteiro do Christopher McQuarrie. O filme é estrelado pelo Kevin Spacey como Verbal, o Gabriel Byrne como Keaton, o Chess Palminteri como Dave Coogan, o Stephen Baldwin como McManus e o Benício Del Toro como Fenster. O Bryan Singer é um diretor de sucesso, com vários filmes de peso no currículo. Esse Os Suspeitos foi justamente o primeiro filme dele que chamou a atenção da crítica especializada quando ele estreou no Festival de Cannes, de 95. Ele depois dirigiu um outro thriller de suspense, bem nessa linha também, chamado O Aprendiz, de 98. Esse é baseado numa história do Stephen King. Vocês viram esse? Não tô lembrado. Não. Do nazista, que é o vizinho do menino? Ah, sim. É, então. É verdade. E, em seguida, ele se consagrou dirigindo uma das primeiras adaptações bem-sucedidas de super-herói pro cinema. Ó. Ele foi o cara que dirigiu o X-Men, o filme.
no ano 2000. Isso aí. É isso aí. E depois ele fez o X-Men 2, 2003. E o Superman, o Retorno, 2006. Esse é bem ruim, esse Superman aqui. Foi a primeira tentativa de, né, ressuscitar o Superman aí no cinema. Depois ainda dirigiu mais 2 sequências do X-Men. Foram o Dias de Futuro Esquecido, 2014, e o X-Men Apocalipse, 2016. Esse é uma merda inacreditável, esse filme. Dias do Futuro Esquecido até É ok. o Apocalipse. Nossa Senhora. Não, o Apocalipse é ruim demais. Eu não consegui terminar de ver o filme. Não, eu fui ver no cinema esse filme. Foi terrível. Os piores filmes. Aquele Oscar Isaac pintado de azul lá. Terrível. Não, e o Futuro Esquecido a gente viu junto, né? Não lembro, não. Vimos. Eu, você e Marina. Olha só. Eu? A Marina, pelo jeito, também não lembra, não. Viu sim, senhora? Eu tava morando em São Paulo nessa época. Eu tava lá em Praia Grande. Aí eu fui pra capital e a gente viu. Olha aí, maravilha. E o filme mais recente desse cara foi o Bohemian Rhapsody, 2018. Que apesar de ter sido um grande sucesso, gerou várias polêmicas também, viu? Rolaram várias tretas lá entre esse diretor aí, o elenco, então ele não chegou nem a terminar o filme. Vocês sabiam disso? Ele foi demitido antes de terminar a filmagem. Olha só. Foi quando começou a zoar a história do cara, né? É, pois é. A gente vai falar sobre isso. A história é mega mal contada, né? Tem várias versões aí. A gente vai falar sobre isso quando a gente for falar de Bohemian Rhapsody, né? Exato, isso que eu ia falar, exatamente. Um dia a gente sortear esse filme, a gente conta essa história aí, porque a gente não vai ficar contando a história do cara. E pra falar desse elenco maravilhoso desse filme aqui, a gente traz o nosso quadro Viu Não Viu, que é onde a gente fala sobre os filmes que a gente viu e alguns que a gente nunca nem ouviu falar da galera desse filme aí, ó. Você viu ou não viu? O Kevin Spacey, eu vou pular, porque a gente já falou dele. É, sex offender. Isso. Criminoso. Não dá palco. Isso, a gente tem o filme aí, ó, A Vida de David Gale, episódio 49, você escuta lá se quiser saber mais sobre esse cara. Inclusive sobre os rolos dele aí, essas acusações de abuso sexual, não sei o quê. Tá tudo, a gente comenta lá nesse episódio. Aliás, esse Bryan Singer eu vou comentar rapidamente aqui também, porque rolou a mesma coisa, né? O cara teve as mesmas acusações, mesmo estilo de coisa também, com esse cara aí. Ah, é? Assim que apareceu o crédito do filme no começo, eu falei, essa galera vai dar uma dor de cabeça ainda no futuro. No futuro, né? Exato, a galera não sabia. Daqui uns 20 anos, essa galera vai dar um trabalho. Estavam fazendo um Dream Team ali do... Não, e esse Baldwin também, esses caras não são flor que se cheire, não, é. O Stephen Baldwin, Benício Del Toro, todo mundo. Caraca. Nossa senhora, galera toda aí, ó, fino de Hollywood. Falei, todo mundo realmente suspeito nessa série. É isso, já, né? Juntaram a galera ali, não foi à toa. Vamos falar dos caras mais gente fina aqui, ó. Vamos começar pelo Gabriel Byrne. Esse cara é um ator irlandês, começou a carreira no teatro no final dos anos 70. Ele tá em vários filmes conhecidos, mas esse aqui talvez tenha sido o maior papel da carreira dele. Ele não tem muitos papéis de destaque, não. Mas um dos primeiros filmes da carreira dele, que a gente e todo mundo que era adolescente nos anos 80 viu, foi o Excalibur, de 81, filme que conta a lenda do Rei Arthur. Vocês lembram desse? Nossa, Excalibur de 81 tem ele? É um papel menor, ele não é um dos principais, não, mas tá lá. Ah, É. Outro filme bem conhecido dele é o Stigmata, de 99. adoro esse filme. Esse é com a Patrícia Arquette. Ele faz um padre que vai investigar lá uma possessão demoníaca, não é isso? É isso aí, esse filme é demais. E esse filme eles gravaram 2 finais. Ah, é? Olha aí, tipo, você decide? Na fita cassete tinha 2 finais. Ah, é verdade. Na vida cassete tinha 2 finais, é isso aí, bem lembrado, Dudu. Olha só. E aí você assistia um final e depois assistia o outro? É isso. É, no final dos créditos tinha um Outro final. outro final. Final alternativo? Mas que mudava o final? Ou não era tipo cena pós-crédito? É, ué, claro que mudava. O cara não ia gravar o final 2 vezes, né, André? Então mudava o final. Ah, porra, mas qual é a lógica de você fazer 2 finais da história? Em um final ela morria, no outro final ela não morria. É, a menina que recebia os estigmas de Cristo, num final ela termina tudo bem, no outro ela morre. De tanto estigma que ela recebe. Não, mas qual que é o final de verdade? Um dos dois tem que ser o final de verdade, porra. Ela tem que morrer, né? Que passou no cinema, qual foi o final? Então, o final que passou no cinema, eu acho que é o que termina tudo bem. Ah, Errado. E no outro, ela morre com o estigma da lança, no peito, no tórax, sei lá onde é que é. aham, tá bom. É um bom filme, né? Fica recomendado aí. Bom filme, eu gostei. Muito bom, muito bom. Ó, e outro filme que a gente viu com esse cara foi O Homem da Máscara de Ferro, de 98, que é um filme baseado na obra do Alexandre Dumas, com o nosso querido Leonardo DiCaprio, ó. O Gabriel Byrne faz o papel do D'Artagnan nesse filme. Vocês lembram disso? Lembro, eu vi no cinema. Então, agora, a gente não viu boa parte dos trabalhos do Gabriel Byrne
porque ele fez muito filme merda. Por exemplo, aqui, ó, a gente não viu o Academia de Vampiros, Beijo das Sombras, esse filme de 2014. Não vimos Academia de Vampiros. Não vimos, eu vou ler aqui o sinopse, então, do MDB da Academia dos Vampiros, pra gente não precisar assistir nunca esse filme. É filme teen? Eu não sei, ele parece que é um filme de terror, na real, aqui, ó. Rose Hathaway é uma Dhampir, metade humana, metade vampira, guardiã dos Moroi, pacíficos vampiros que vivem discretamente em nosso mundo. Sua vocação é proteger os Moroi dos Strigoi, que são vampiros imortais e sanguinários. É tipo um Crepúsculo que não deu certo. É isso, gente. É um crepúsculo, exato, é um crepúsculo que deu errado. É o crepúsculo do mal. É. Não, um Crepúsculo que não pegou. Eu acho que ele é meio teen mesmo aqui, olha pra você ver o cartaz dele. Ele tem uma pegada meio... O cartaz é um monte de adolescente. Ou, dependendo da data desse filme, ele pode ter inspirado o Crepúsculo, hein? Não, é mais velho, 2014. Pior ainda, ele é cópia do Crepúsculo, imagina. Ai, cópia do Crepúsculo, que merda, hein? É isso. E mais um ator de peso aí desse elenco é o Benício Del Toro. Certamente todos esses caras aí do filme, né? Ele foi o que teve mais sucesso em Hollywood. Esse Os Suspeitos foi o primeiro papel importante dele, né? Onde ele chamou a atenção lá e tal, e se destacou mesmo. Mas a gente já viu ele em vários filmes, como Traffic 2000, né? Esse filme é do Steven Soderbergh, pelo qual o Del Toro ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante. É bom esse, né? Filmaço. Bom demais. Teve um outro nesse mesmo estilo, que é o 21 Gramas, ó, 2004. Que é do Iñárritu. Bom demais também. Muito bom também. É uma versão de um filme espanhol, né? E ele foi indicado a Oscar também por esse filme, só que nessa vez ele não ganhou. Ele também fez o papel do Che Guevara, né, no filme Che, que na verdade são 2 filmes, né? 2 filmes de 3 horas cada um. Isso. Não é filme, né? É um trem gigante lá. É meio que uma minissérie, né? É quase que uma série mesmo, né? Mas ele foi lançado como 2 filmes, né? 2 episódios de 3 horas cacetada lá. E ele ainda estrelou o thriller de ação Sicário, Terra de Ninguém. Esse é do Denis Villeneuve, 2015. E a continuação foi o Sicário, Dia do Soldado, de 2018. Mas se você não viu nenhum desses filmes, você certamente viu o Benício Del Toro no Marvel, aí ó, Marvel Universe. Ele fez o papel do colecionador. Ele apareceu no Thor, Mundo Sombrio, 2013, no Guardiões da Galáxia, 2014, e de novo no Vingadores Guerra Infinita, 2018. Então Benício Del Toro tá pra todo lado aí, gente. A gente já viu ele pra tudo quanto é lado. Agora, a gente não viu o Benício Del Toro, sabe onde? No La Isla Bonita, o videoclipe da música da Madonna, de 87. La Isla Bonita. Young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical island breeze, all the nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And Mentira. Pode ser. Mentira. Não vi mesmo. Passou batido, né? Mas vamos procurar. Tá no grupo dos aleatórios já. Que é isso? Foi um dos primeiros trabalhos dele como ator, ó. Ele é acreditado como o garoto sentado no carro. Kid Sitting in the Car. Olha aí. Nem dançando ele tá, pô, sacanagem. Ele só fica sentado. Era um extra lá da filmagem, né? Qualquer, ninguém tinha nem ideia de quem era esse cara, né? Deve ter ganhado, sei lá, $100 e um sanduíche pra fazer o negócio. Vamos lá então, a sinopse do IMDb de Os Suspeitos. O único sobrevivente conta os torcidos eventos de uma luta com pistolas num bote, quando 5 criminais eram levados pela polícia. Oi? Esse aqui tá... O cara misturou tudo. Esse merece repeteco. Lê de novo. Eu vou ler de novo. Eu tô lendo ipsis literis o que tá no IMDb. O único sobrevivente conta os torcidos eventos de uma luta com pistolas num bote, quando 5 criminais eram levados pela polícia. Gente. Não, né? Bote? Bote. O bote salva a vida. Luta com pistolas. Que porra é essa? É uma luta com pistolas. Ó, quando um caminhão carregado de partes de armas é roubado em Nova York, 5 conhecidos criminosos com extensas fichas policiais são presos como suspeitos e colocados na mesma cela. Como nenhum deles admite a autoria do crime e a polícia não consegue provar sua participação, os 5 são soltos. Mas revoltados pela forma como eles são tratados, eles decidem organizar um golpe para se vingar dos policiais, roubando uma carga de joias que estavam sendo transportadas com a escolta de policiais corruptos. Esse golpe é extremamente bem sucedido e resulta em $milhões em joias para os criminosos e mais de 50 policiais presos.
Os 5 então viajam para Califórnia para vender as joias e acabam sendo contatados por um suposto advogado chamado Kobayashi, que trabalha para o misterioso Kaiser Soze, um terrível criminoso internacional que se tornou uma lenda do submundo devido à sua brutalidade e de quem os 5 teriam roubado sem saber ao longo dos anos. O Kobayashi oferece então a eles um acordo irrecusável para zerar as contas com o Kaiser Soze, que é invadir um barco usado por traficantes de drogas argentinos e destruir a preciosa carga de cocaína valendo $91 milhões. Em troca, sua dívida com o Kaiser Soze seria zerada e qualquer dinheiro encontrado no barco seria deles. Bem encurralados, os 5 montam então um ousado plano para invadir o barco e destruir a droga, sem saber que o temível Kaiser Soze está entre eles o tempo todo. E é isso o filme. Sem entrar em muitos detalhes, né? Já deu detalhe demais. Já deu demais? Então fala aí, o que você achou de rever esse filme pela 20ª vez? Já falei, mas eu vi de novo. Eu sei falas desse filme, então eu sei exatamente o que vai acontecer. É maravilhoso. Maravilhoso. As atuações deles estão muito boas. Eu gosto muito desse filme, você não tem noção. As atuações são boas. É esse tipo de filme mesmo é o filme do plot twist, né? É o filme que a graça dele é o plot twist do final. E esse é o filme do plot twist com plot twist e ainda com 2 plot twists. É. É muito bom. É aquele filme que ele muda, né? À medida que você vai assistindo ele vai virando ponto de vista e você vai enxergando outras coisas. Isso. E esse plot twist ele até vira referência em outros filmes também. Ah, é? Todo Mundo em Pânico, aquela comédia idiota, Ah, tá. termina com o plot twist desse filme. Ah, é? Ah, não lembro disso, não. Eu vi no cinema porque adorei. Muito bom. Você já tinha visto, Tom? Eu vi no cinema. Não, desculpa, eu não vi no cinema. Eu aluguei. Ah, então conta aí, como foi rever, então? Então, é um dos filmes que fazia muito sucesso nas videolocadoras. Em toda videolocadora que você passava, tinha o pôster do filme. Aí a gente alugou e eu lembro de cor e salteado da última cena do filme. O que eu tava interessado era saber como é que tinha acontecido todo o filme e principalmente como é que era que o investigador ia ter a eureka dele lá. Aí assistir o filme de novo foi legal para pegar os tiques da história toda e saber como é que ia se encaixar a última cena do filme. Mas aqui, eu acho o seguinte, que quem não viu esse filme até hoje, não vai ver mais, né? Esse filme é de 95. Pode falar os spoilers do filme? Eu acho que a aleatória número 23 tem que assistir esse filme, pra incluir nos filmes da vida dela. Eu lembro exatamente da última cena, que era o momento em que o Kevin Spacey, que durante o filme inteiro faz o personagem que ele tem problema pra andar e pra utilizar o seu braço esquerdo, Isso. e ele sai andando na rua e depois ele volta a andar normalmente, como se nunca tivesse tido problema nenhum. Exato. Ao mesmo tempo é que o policial, né, que tá lá sentadinho na cabininha dele, na sala dele, quebra a xícara. E sai correndo atrás. E aí começa a ligar os pontos, né? É que tem uma parte muito doida, que é isso, né? Porque a xícara cai e aí ele lê embaixo da xícara o nome do advogado, que é o Kobayashi. Ele fala, pô, é o nome da xícara. E aí ele começa a olhar naquele painel dele, atrás. Não, é o contrário. A xícara é a última coisa. É, a xícara é a última coisa que quebra, é. Ele derruba a xícara porque ele toma o susto. É, Ah, não, tudo bem, tudo bem. ele tinha olhado todas as coisas no mural, que é a hora que o chefe ou parceiro dele fala assim, cara, você tem que olhar as coisas como um todo. Ele começa a prestar atenção no mural e tudo aquilo que era a lorota do Kevin Spacey, o cara fez olhando as referências daquilo que tava no mural. São coisas que estavam ali atrás. Essa que é a graça. Isso eu não lembrava. E chega na polícia também um retrato falado, não tem um negócio desse? Então, na minha cabeça, eu achava que ainda era o fax que o cara que tinha se queimado falava. O cara nem viu o fax, ele saiu correndo, já tinha legado tudo, nem viu. O cara nem viu o fax. Ele não chegou a ver, eu também achava que era o fax. Eu fiquei esperando a que hora que vai chegar o fax e tal. Não era o fax é só pra mostrar pra gente, pro público. Pra gente, né? É, exatamente. E é legal que a última coisa, né, o do Kobayashi, ele vê na xícara do cara porque ele tá sentado e o cara tá em cima da mesa. O cara tá sentado na mesa e ele tem a visão. Isso. E tem uma hora no filme que você vê direitinho o Kevin Spacey olhando pra cima, falando com ele. É bem legal
legal e tem a visão da xícara. Ah, tem isso? Isso era uma coisa que eu fiquei na dúvida. Eu falei, pô, como é que ele viu embaixo da xícara, né? Tem. É. É, toda hora que alguém vai lá e pega a xícara pra beber, aparece escrito no fundo, né? Pois é, tem uma hora que vai aparecer ele olhando mesmo pra xícara, assim. Bem legal mesmo. Esse filme ele tem essa fama. Eu não fiz isso pra voltar pro filme pra rever imediatamente depois de ver, mas ele tem essa fama de que se você ver ele de novo, você pega vários detalhes, né, que mostram que o cara tava realmente inventando a história ao longo ali da... Eu tenho a fita cassete de casa, gente. A fita cassete. Tem a fita cassete. Tá em Valadares, não tá aqui em Patinga, mas eu tenho. Meu Deus Mas do tem céu. onde assistir a fita? Não, claro que não, só tem a fita. E Marina, você nunca tinha visto, né? Foi novidade. Eu nunca tinha visto. E assim, gente, se eu tivesse dado play na vida de David Gale, ia ser a mesma coisa, né? Que é exatamente a mesma coisa de ter um plot no final e descobrir que o cara, na verdade, sabia de tudo. Né? Igualzinho David Gale. É mesmo. Mas esse é um pouco mais bem feito, você não achou, não? Esse é mais bem feito. Filme chato da porra esse filme. Nossa senhora. Eu peguei meu assunto aleatório 5 minutos, peguei o meu troféu antes de aparecer o título do filme. Sério, você não gostou mesmo? Eu tentei, o filme tava aqui na televisão, mas gente do céu, não. Mas você viu até o final ou não? Nem viu até o final. Passou na TV até o final. Tava lá rolando. Mas eu não viu. Se você olhar aqui o Play na Amazon Prime, o Play rolou o filme inteiro, velocidade 1. Honestamente, o filme foi assistido no ambiente que eu estava. Mas o coração não tava. O corpo tava, mas o coração foi embora. Assistiu de orelhada. O celular tava no dorama. Não, até que não. Eu tava fazendo minha pauta, na verdade. Eu escolhi minha pauta e falei, deixa esse filme passando aí. Se aparecer alguma coisa mais interessante ou se minha pauta estiver muito difícil, eu troco. Eu ia levantando o olho, olhando e tal, e ele tem aquela cara, eu já não gosto desse Kevin Spacey, assim, sex offender do caralho, não me desce. E aí eu achei muito parecido com outro filme, né, com o David Gale, que ele tá com a mesma cara de presidiário bizarro. E assim, no final, gente, assim, só pra fazer uma pergunta retórica, era pra aparecer com a cara dele aquele fax? Aquele desenho no fax? Ali é o retrato falado. O retrato falado é aquilo mesmo. Retrato falado nunca é igual. Nunca é igual. Não só não tá igual, como está completamente diferente, que não ia adiantar nada aquele retrato falado. Não. Que isso, ué? O cabelinho entrega. Não. Entrega. Retrato falado é isso mesmo. Nunca é igual, cara. Você pegou ranço aí do filme. Não, mas é porque não é o tipo de filme que a Marina gosta, gente. Mas não é filme de suspense, não sei o que. Como assim não é o filme? Não, de crime, assim. O filme é igualzinho à vida de David Gale. Mas ele é mais bem feito, você não achou? Porque no David Gale, por exemplo, tinha aquelas coisas sem sentido, tipo o cara da caminhonete, que não tinha nada a ver com nada, entendeu? Esse filme, pelo menos assim, as pistas que ele dá, ele é mais bem feito, né? Ué. Ele é mais amarradinho. Ele é mais bem amarrado, a impressão que eu tenho é essa também. Eu acho que vale a comparação, assim, é mesmo estilo de roteiro mesmo. Aquele outro, certamente, foi muito influenciado por esse aqui, né? Esse foi um filme que influenciou milhões de outros filmes depois, né? Exatamente. Tá ótimo, gente. Maravilha. Mais alguma opinião aí? O que você achou? Não, eu gosto desse filme, eu gosto. Eu acho que ele também, assim, filme que na época que ele saiu, ele era uma novidade, né? Esse tipo de filme, assim, não era esse tipo de roteiro intricado, assim, uma narrativa não linear e tal. Não era uma coisa que a gente assistia com tanta frequência, né? Eu acho que hoje em dia já deu uma diluída, porque depois dele já vieram vários outros aí com essa temática também. A temática do assalto que dá errado, né? Não, eu admito que tem vários filmes que são melhores que esse, mas esse, como sendo um dos precursores, ele tá no meu coração. Sim, é isso que eu tô querendo dizer. Então, assim, na época que eu vi pela primeira vez, inclusive, eu lembro que também fiquei impressionado. Falei, pô, filmaço, não sei o quê. Mas, hoje em dia, não é um roteiro assim tão... Não, né, não. Ele é bem simples até. Mas ele tem um filme barato, né? Exatamente, ele é bem simples. Não é uma mega produção. É um filme muito de diálogo, na real. Exato. A produção dele não é, assim, uma mega produção. É verdade. Aliás, é a característica dos filmes que eu coloquei aí. São filmes de diálogo. Isso. Todos os filmes da minha lista. Mas vocês não acham muito sacado, não? O filme começar com os 5 caras lá e aí você ter um cara que ninguém faz ideia do que ele tá fazendo ali. Não. Peraí. Mas você sabia? Mas o cara criou tudo de propósito. Ele era da galera ali também, ele não era um cara do nada. Ele era amigo dos caras. Não, eles se conheceram no começo. Não, já se conheciam. O policial corrupto conhecia já o Verbal. Já. Eles eram caras manjados. Eu tô falando entre os 5. Isso. O irmão do Alec Baldwin lá e o Benício Del Toro já trabalhavam juntos. Sim, eles falam.
Você tá falando do Kevin Spacey. Isso. Sim, todo mundo conhecia o Keaton, porque ele era um policial corrupto, e o Keaton conhecia o Verbal. E por isso que a galera vai na onda dele. Ele tinha falado, já vi você em 2 situações e tal. Eles estavam no rolê já de crime. O que eu tô falando é que é sacado demais. No começo do filme, quando botaram os 5 lá no mesmo lugar, e ele era aquela destoante dos 5, tava na cara que ele era a peça-chave do filme, e ele sabia muito mais do que os outros. Não é só que ele ia sobreviver no final das contas, tava na cara que esse cara era peça-chave, entendeu? Quando o filme começa assim, tentando muito fazer com que uma pessoa passe batido, é o sacado que essa pessoa não é batida. Já tava na cara que ele sabia de alguma coisa, que ele era alguma peça muito maior do que o negócio e tudo mais. Mas até aí, a impressão que o filme dá é essa mesmo, porque ele é o cara que sobrevive e ele é o cara que conta a história. Então, tipo assim, supostamente ele é o cara que, né, sabe o que aconteceu. E no final das contas, você vê que, na verdade, tudo aquilo que ele tava contando pode ter sido uma invenção total da cabeça dele. Mas é isso. Gostei também. Acho que vale aí, ó. Fica aí uma recomendação pra quem gosta desse tipo de filme aí, de mistério, um bom suspense e tal, vale, né? Se não viu também, agora a gente já estragou metade do filme, porque tem o plot twist, que era a graça do filme. Você já foi pro caralho, já. Já foi pro saco. Gente, filme de 20 anos atrás. Se você tá vindo aqui e reclamar de spoiler, você vai me desculpar. Também acho. Esse filme é conhecido, gente. Quem tinha que ver, já viu, entendeu? E quem não viu, é isso mesmo. É só pra escutar aqui as besteiras que a gente tem que falar mesmo. Se você não viu, não assista. Você não perdeu nada. Nada. Pai. Perdeu sim. De um filme do gênero, é raro ter um filme legal assim. Perdeu. Pra quem gosta desse gênero de filme, eu concordo, é isso mesmo. Pra quem gosta desse estilo de filme, é um bom filme. É uma experiência boa. Isso. Você ouvinte de podcast que tem menos de 40 anos, Ok. não é uma experiência boa. Tem outras experiências muito melhores. Eu tenho menos de 40 anos. Olha o tom aí, ó. Você viu agora pela primeira vez? Não, já tinha visto. Então, o que eu tô falando é, se a pessoa não viu até agora, e ela tem menos de 40 anos, não vem com essa de vou ver porque vai ser uma experiência muito boa. Não, gente, não vai ser uma experiência. Não vai ser porque ele tá ouvindo o que a gente tá falando. Ô Marina, se o cara chegou lá no Airbnb que ele alugou, que só tem lá um videocassete e uma estante com um monte de filme, só tinha esse filme. Ficasse esperto, baixasse no Netflix, deixa você fazer download dos episódios e você pode já ter no seu celular, no seu iPad pra você assistir o que você quiser. Peraí, vamos riscar aqui. Se você pudesse trocar Os Suspeitos por um dorama, Marina, qual seria o dorama? Um dorama investigativo. Tem dorama investigativo, inclusive? Lógico que tem. Não sei, cara. Não vi nenhum. Tem 1 milhão de doramas, deve ter um investigativo. Então fica dando corda pra essa história do dorama. Se você ainda não escutou o podcast de garagem sobre dorama, lá a gente explica que dorama é simplesmente a mídia. Isso. A série asiática é chamada dorama. Assim como séries americanas, tem série médica, tem romance, tem fantasia, tem ficção científica, etc. Você tem dorama de tudo. Não, tudo bem. Mas qual que é o dorama de suspense bom? Que é pra gente dar cultura pra nossa audiência. Cultura pra nossa audiência. Então assistam, que tá no Netflix aí, saiu recentemente, tem pouquinhos episódios, não são 16, acho que são só 10 ou 12. Chama Amanhã. Aí, maravilha. Amanhã a gente assiste. Tudo começou em Nova York há 6 semanas. Um caminhão carregado de peças de armas foi sequestrado em Queens. O motorista não viu ninguém, mas alguém se denunciou. Ele ouviu uma voz. Às vezes é o bastante. Vamos falar então de histórias de produção e bastidores aqui dos Suspeitos, ó. A história desse filme é bem curiosa, porque ela começa com o título do filme. O Bryan Singer, ele leu num jornal qualquer um artigo que chamava The Usual Suspects, né, que é o título original do filme. E pensou assim, pô, que legal, isso aqui daria um título bom para um filme. E aí começou a pensar, né, como uma história poderia ser criada em torno disso. E a primeira coisa que ele imaginou foi o pôster do filme. Ele falou, pô, sabe que seria legal? Seria um filme que seria um pôster, seriam 5 caras perfilados para reconhecimento. Ele fez tudo ao contrário, assim. Vamos fazer a história do filme por último. Mas esse tipo de filmes tem que começar pelo final mesmo. Tem que começar pelo plot twist. Não tô
tava lá no final. Ele começou pelo pôster, entendeu? Pelo pôster, foi exato. Ele pensou assim, vai ser o pôster, assim, 5 caras perfilados para reconhecimento. Então, assim, foi uma ideia totalmente visual mesmo, que ele começou, né, a montar a partir desse conceito. Aí ele falou, o filme, então, é sobre 5 criminosos que se conhecem numa fila de reconhecimento lá. Aliás, eu não sei nem se isso existe no Brasil. Tem isso? Tem. Esse negócio de colocar os caras para reconhecimento? Falaremos sobre... Então tá bom. Olha só. Beleza. Tem, eu não botei 5 tons um do lado do outro pra gente reconhecer na abertura? É verdade. Tem os 5 tons lá. Bom, aí o Bryan Singer contou essa história pro Chris McQuarrie, que era um amigo de infância dele e roteirista, né? Os dois tinham trabalhado juntos no primeiro filme do Bryan Singer, que chamava Linha Direta, um filme lançado em 93 e que tinha feito muito sucesso no Festival de Sundance daquele ano. Daí esse McQuarrie gostou da ideia e aproveitou para requentar um roteiro antigo que ele tinha escrito sobre um criminoso que matava a própria família e desaparecia. Então ele juntou essa ideia com a ideia, né, do Bryan Singer, lá dos Suspeitos e tal, e escreveu o roteiro desse filme aqui. Uma curiosidade até é que esse McQuarrie já tinha trabalhado numa agência de detetives, então isso deu um ar muito realista pro roteiro do filme, né, principalmente pros diálogos, né. Eles usam termos e, né, expressões e tal que os detetives realmente usavam. Exatamente, eles usam muita expressão de bandido policial e tal. Exato, e tem a ver com isso, porque o cara realmente viveu no meio dessa galera, assim, ele sabia como os caras falavam, né, como é que se referiam uns aos outros, a história dos policiais corruptos e tal, né, tudo isso tem a ver também com o negócio. Daí calhou também que um tempo antes disso, quando esse tal desse Linha Direta, né, esse filme aí que eu comentei, ganhou o prêmio lá do Festival de Sundance, teve uma festinha lá, e o Kevin Spacey conheceu o Bryan Singer nessa festa, e falou, adorei seu filme e tal, quando você tiver alguma coisa pra você fazer, me liga aí que eu tô a fim de, né, trabalhar com você e tudo. Então assim, foi nessa época quando os caras foram escrever o roteiro, eles já fizeram, então pensando no cara, no Kevin Spacey, falou, legal, o cara tá a fim de fazer o filme, vamos fazer um filme aqui pra ele. Daí esse Chris McQuarrie ficou 5 meses escrevendo esse roteiro. Só que quando eles começaram a tentar vender em Hollywood, nenhum estúdio se interessou, porque eles achavam que a estrutura não linear da narrativa e a quantidade de diálogos não ia rolar, né? Não ia atrair o público, né? Exato, não ia ser muito vendável. Aí junta com a história de que o astro do filme era um cara que ninguém nunca tinha ouvido falar, porque tipo assim, Kevin Spacey, nessa época não era ninguém sabia que era o cara. Então nenhum estúdio tava a fim de bancar o filme, não. Só que eles acabaram conseguindo financiamento com os produtores europeus, que toparam dar pra eles 5,5 milhões de dólares pra fazer o filme. Esse foi o orçamento do filme, um orçamento minúsculo, na verdade, né? Foi baratinho. Exato, e com essa grana, inclusive, eles não tinham nem como pagar o salário dos atores do filme. Só que a maioria topou trabalhar por um valor muito mais baixo do que eles cobrariam normalmente, porque eles gostaram do roteiro, né, eles acharam inovador e tal, e porque eles queriam trabalhar juntos. Foi uma coisa meio assim, cada ator que ia topando ia chamando o outro, entendeu? Tipo assim, vamos chamar o fulano pra trabalhar junto também, não sei o quê. Então os caras meio que rolou um clima. Então, dá pra ver isso claramente no filme, que eles têm uma sintonia. Tem. Sabe, os caras quando estão juntos, eles têm uma sintonia bem bacana. Isso. O filme flui muito bem com eles. Exatamente, porque eles tinham esse negócio. Foram pro filme justamente porque eles eram amigos, né? Aquela cena, inclusive, a primeira cena que eles aparecem juntos, né? Que é justamente lá quando eles são presos e eles vão ler o papelzinho, que eles começam a cair na risada. Aquilo ali não era o roteiro. Foi na hora mesmo, que eles começaram a rir, um zoar com o outro e tudo, e assim, tipo, e a cena rolou mal natural por causa daquilo. Exatamente. Então rolou essa coisa mesmo, do próprio relacionamento entre os caras. O filme foi rodado super rápido, foram 35 dias de filmagens, inclusive as cenas com o Chess Palminteri, que são as cenas lá do interrogatório do Verbal, né? Elas foram filmadas em 6 dias, porque era só o que o cara tinha na agenda dele, né? Ele era o ator mais conhecido do elenco, e ele falou assim, se quiser, beleza, eu topo fazer, mas tem uma semana aqui pra vocês gravarem. E correram lá e gravaram com o cara em uma semana, depois fizeram o resto do filme. E o resultado foi muito positivo, o filme teve ótima recepção do público, ele rendeu 51 milhões, quase 10 vezes aí o orçamento. Olha aí. E teve ótima recepção da crítica também, que destacou principalmente as atuações e o roteiro muito bem construído. O filme acabou sendo indicado para 2 Oscars, ele foi indicado a melhor ator coadjuvante pro Kevin Spacey e melhor roteiro original pro Chris McQuarrie, e ganhou os 2. Ele também entrou depois em várias daquelas listas lá do American Film Institute, vocês lembram desses caras? A galera das listas? Aham. Ele entrou aqui na lista dos 10 maiores filmes de mistério de todos os tempos. Ele ficou em 10º nessa lista.
Exato. E o Verbal Clint ficou em 50º na lista dos 100 maiores vilões do cinema. A gente já falou dessa lista dos 100 maiores vilões quando a gente falou lá do filme do Estranho no Ninho. Vocês lembram disso? Que a enfermeira, ela é top 5 nessa lista. Exatamente. Ela tá lá no início da lista. Pô, mas ele é mais sinistro que a enfermeira, né? Ela tá em quinto aqui na lista, ó. Ele é mais sinistro, mas é porque no filme ele não age como vilão. Ela age no Estranho no Ninho, né? Então... É verdade, porque a gente vê na verdade, a gente sabe o que aconteceu, porque ele meio que conta a versão dele, né? Mas a gente não sabe se foi exatamente aquilo. Tá ótimo, gente. É isso, então. É tudo que nós temos a dizer sobre Os Suspeitos. Vamos pro troféu aleatório, então? Bora. Troféu aleatório. Bora lá então pro troféu aleatório. Dudu, aproveita que você voltou aí de suas longas férias e lembra aí pro nosso ouvinte o que é o troféu aleatório. Ganhar o troféu aleatório é você enganar todo mundo, seus parceiros, a polícia, o cachorro da vizinha, o papagaio e sair ganhando. Tá bom, papagaio. Beleza, vamos lá então pros troféus aleatórios de hoje. Marina, vamos começar com você. Como a gente sempre fala aqui, quem gosta do filme mais começa, né, com os troféus aleatórios. Qual é o troféu aleatório para Os Suspeitos? Meu troféu aleatório veio da cena número 3 do filme. Isso. Meu troféu se chama You Had One Job. Você tinha uma função. No momento que eles estavam prendendo os caras no início do filme, né? Que eles vão prendendo um a um os suspeitos. Quando eles vão prender o de blusa vermelha, parecendo o Sidney Magal, com aquela blusa com o peito aberto, assim, sabe? A blusa vermelha meio de seda. Ah, tá demais essa hora. É o Sidney Magal. Nessa hora, assim, ele vai andando, aí ele viu que tinha um carro meio da polícia, ele volta, sabe? Andando, e aí um carro da polícia sobe na calçada pra fechar ele, e o outro carro fecha ele subindo na calçada atrás. E aí saem 4 caras de dentro desses 2 carros, né? 2 caras de dentro de cada carro. E vocês não repararam, mas o que tava mais perto dele, ele foi tirar a arma do bolso. A arma deu um 360 na mão dele, que ele pegou de novo no ar, que se fosse uma arma de verdade, ele podia ter tirado na própria testa. Meu Deus do céu. E pra um policial experiente que tava executando uma prisão, acho que assim, você tem que saber pelo menos segurar uma arma pra prender o cara ali naquela primeira cena do filme. A sua função, moça, é, ó, o carro vai parar, você vai descer, você vai enfiar a mão no bolso, tirar a arma e apontar pra ele. Ok? Ok. Conseguiu? Não. Mas pelo visto ninguém notou, porque seguiu aí na versão final. Não, já vi esse filme milhares de vezes e não reparei. A arma foi... Sabe quando você segura, ela solta da mão e deu aquele 360 na mão e aí segura com as 2 mãos assim? Daquela sambada. Foi rápido, mas eu vi. Assim como o Tom vê as pessoas caindo, eu vi isso aí. Alguém caiu dessa vez, Tom? Não vi. Então ninguém caiu. Tá ótimo, então. Então aproveita aí e já dá o seu troféu aleatório, Tom. O meu troféu Juliana Paz de diversidade e inclusão vai para o ator britânico de olhos azuis, o Pete Postlethwaite. Porque ele foi o cara que teve que interpretar com sotaque e tudo o advogado japonês Kobayashi. Tá fazendo papel de japonês ali? Não, ele não tá fazendo papel de japonês. Ele é britânico. Ele tava fazendo papel de japonês. Se você prestasse atenção no sotaque dele, ele tava falando como se ele fosse um japonês. A questão é assim, o cara conta a história que ele é um britânico, mas aí, quando ele vê o Kobayashi na xícara, ele coloca o nome Kobayashi, entendeu? O cara no filme, ele é britânico, entendeu? Mas na historinha do Kevin Spacey... Então, o ator é britânico na vida real também. Então, exato. E no filme ele é um britânico. O capacho lá do Kaiser Soze, ele é um britânico. Só que na história, ele vira o Kobayashi. É, ele virou Kobayashi, mas ele não precisava fazer o sotaque de japonês que ele faz. Mas isso é a mente do cara, escutando ele falando. Ele faz sotaque de japonês? Eu não lembro disso. Ele faz o sotaque de japonês. Faz, ele fala rápido, tipo japonês mesmo, ele fala o sotaque. É, porque o problema desse filme é isso, né? Que a gente tá assistindo uma história contada por um narrador não confiável, né? Que o cara tá contando qualquer coisa ali. Então, nada faz muito sentido mesmo. Isso.
Exato. E você, Dudu, você que é o apaixonado aí por esse filme, já assistiu 1 milhão de vezes, qual é o troféu aleatório para Os Suspeitos? O meu troféu vai pro Christopher McQuarrie, que é o roteirista. Olha aí. Que esse troféu eu já dei, é o troféu da Ana dos Santos, do plot twist duplo carpado. É maravilhoso, eu adoro esses plot twists desses filmes. Você gosta de filmes que tem plot twist, né? Adoro. Mas então esse aqui você acha melhor do que o David Gale, o plot twist? 1000 vezes melhor, gente. Esse filme é um dos melhores. É, não dá pra comparar, né? Esse filme é muito bom. É melhor que a vida de David Gale mesmo. É bem melhor. O filme é bem melhor. Ele é tipo assim, o precursor do plot twist, entendeu? É um dos precursores. É isso aí. E eu vou dar o meu troféu aqui. Tudo bem que vocês vão querer defender o filme, mas é o troféu Olhos de Águia, de Visão Super-Humana, que vai pro Verbal. Porque, beleza, então a gente descobre lá que ele bolou toda a história e tal, mas assim, ele leu naquela parede de recorte lá do policial Um monte de letrinha pequenininha. um monte de coisa escrita em papel de jornal, gente, em letra de jornal. O que é isso? O cara a 5 metros de distância? Isso é verdade. Vamos defender então, olha só. Antes do policial chegar pra interrogar ele ficou na sala lá um tempão, esperando. Ah, então ele pode ter levantado e olhado ali, é isso? E tinha várias vezes que o policial saía também e tal. Ah, então tá bom. Então aí vale também, mas eu vou na minha mente, ele tem olhos de águia e ele conseguiu enxergar dali de onde ele tava. Ele leu o jornal a 6 metros de distância e conseguiu... Tem gente que consegue enxergar essas porcarias nesse negócio. Tem. Esse cara, inclusive, é isso que eu tô falando. Tem uma visão maravilhosa. Esse é o cara que, porra, todo mundo fosse igual a ele, não existia oculista no mundo. É isso, gente. Quem é que vai entregar esses troféus aleatórios hoje? Poderia ser o outro investigador lá, que toda hora ele vai buscar, ele só vai lá buscar café. Tem um que era a função dele ali, é trazer café, né? É, pode ser o cara do café, ué. Ele vai lá, ele busca café, aí ele volta, aí ele busca um negócio pra comer, toda hora, ele pega, sai. Então serão investigadores que buscam café com mobilidade reduzida que vão entregar esses troféus aleatórios aí pros ganhadores de hoje. Isso aí. Vamos lá então pros recados da semana. Dudu, você falou que você tem recados. Conta aí, qual é o seu recado hoje? Eu tenho um recado pra aleatória número 23, a Isabela Nicolau. Olha aí. Isabela, você vai ter que tentar outra vez mandar um filmezinho, porque eu não assisti. Não é uma questão de assim, não escolhi. Eu tava realmente numa semana muito atribulada, cheia de cirurgia, cheia de aula pra dar. Não deu pra eu assistir esse filme. Não vou falar que foi infelizmente que eu não assisti, porque esse filme é uma merda, inacreditável. Não é uma merda. Tenho certeza. Não vou assistir, mas você pode mandar um outro filme favorito da sua vida aqui e talvez eu assista. Olha aí. A sorte está lançada. Ô, Isabela, só pra gente aqui, colega, chega aqui do meu lado aqui, ó, caiu 10 centavos aqui no chão. Ele tá comparando esse filme com Os Suspeitos, que é o da vida dele, tá? Então, assim, as vidas aqui, eu vou te contar, não pode falar muito de filme da vida dos outros não, tá? Fica tranquila. Filme da vida é uma coisa muito pessoal, não tem que explicar pra ninguém, entendeu? Esse é o negócio. É, né, cara? E a gente teve exemplo do ex-noivo da Ana. Exato, da Ana Paula. Que o filme da vida dele era Um Amor pra Recordar. Não, à toa que é esse, né? É verdade. Esse foi o concurso. Esse aí foi inacreditável. Cuidado com o filme da vida de vocês. Beijo, Ana Paula. Esse filme eu fiquei curioso pra ver o tanto ruim que deve ser. Esse filme, cara, pelo amor de Deus. Ana Paula foi mencionada pela Penheta por meses aqui, agora vai ser mencionada pelo ex-noivo aqui, coitada. Dudu, só te falo o seguinte, assiste Os Batutinhas 3 vezes, em vez de assistir o outro, porque você vai se divertir mais, cara. Nossa senhora, o outro filme lá é, pelo amor de Deus. Certamente. Os Batutinhas é bom demais, cara. Que isso, velho, inacreditável. Tá ótimo, gente. Maravilha. Vamos então acabar com essa palhaçada de filme e bora para os assuntos aleatórios da semana. Quem é Kaiser Soze? Ele deve ser turco. Alguns dizem que o pai era alemão. Ninguém acreditou que ele fosse real. Ninguém nunca o conheceu, nem viu ninguém que tenha trabalhado para ele, mas ouvindo Kobayashi falar, qualquer um pode ter trabalhado para Soze. Nunca se sabe. Esse era o poder dele. A maior proeza que o demônio conseguiu foi convencer o mundo de que ele não existia. Então vamos começar com os assuntos aleatórios, trazendo de volta aqui o nosso, o bom filho a casa torna. Dudu, qual é o assunto aleatório da semana?
Opa, voltei e olha só, eu vou falar sobre uma lenda urbana, teoria da conspiração, que é Paul is Dead. Ah! Já que o caso é Souza é uma lenda urbana, a gente vai falar do Paul McCartney aqui, porque dizem que ele morreu. Dizem que ele morreu mesmo. Mas o Sal, ele até falou aqui uma vez, acho que foi o Sal que tem uma teoria de que esse cara que tá vivendo o Paul McCartney hoje, de acordo com essa teoria aí que o Paul McCartney is dead, Supostamente. esse cara já tá aqui há mais tempo do que o Paul McCartney inicial esteve. Então, teoricamente, ele é o Paul McCartney, porque ele viveu mais tempo, por uso campeão, entendeu? É verdade, né? Ele já tá... É verdade. Sim, exatamente, por uso campeão. Então vamos lá. Então essa teoria, conhecida como Paul is Dead, né? Paul está morto, é uma lenda urbana, alegando que o músico inglês Paul McCartney, integrante dos Beatles, morreu no dia 9 de novembro de 1966, em um acidente automobilístico e foi secretamente substituído por um sósia. Tá. Isso é inacreditável. Então, olha só, em 66, logo após o lançamento do álbum Revolver, né, Revolver, os Beatles pararam de excursionar em virtude da dificuldade de tocar ao vivo os arranjos deles, que estavam cada vez mais complexos, né? Eles começaram a fazer aqueles álbuns todos temáticos, né, com vários instrumentos a mais e complexidade, e aí começou a ficar difícil, né, performar esses álbuns nos shows. Tinha uma coisa a ver com a histeria da galera também, não tinha? Falavam que você não conseguia escutar, eles não conseguiam se ouvir no palco. Tinha também. Tinha porque tava demais, né? Se eles ficassem só fingindo que tá tocando lá, que acontecia mesmo, fingindo que tá tocando e a galera ficava gritando lá e era isso. Porque não dá pra ouvir nada, não tinha amplificação como tem Não. hoje, né? Ninguém ouvia nada. Não tinha o fonezinho de retorno, né, na orelha que o pessoal usa. Mesmo se tivesse, o povo não parava de gritar. Era uma coisa maluca mesmo. Porque não era só uma questão de que eles não ouviam, ninguém ouvia nada, porque era todo mundo gritando o tempo inteiro e eles não tinham um amplificador potente como tem hoje em dia, né? 50 minutos de show, todo mundo gritando e tal, aquela loucura. Eles chegaram à conclusão que, tipo, tanto faz a gente tocar ou não, porque, assim, ninguém tá ouvindo nada mesmo, então, assim, foda-se, vamos parar com isso. Mesmo assim, além disso, tinha a questão dos arranjos que estavam complicados, né? Uhum. Certo. Estavam começando a ficar mais elaborados também. Beleza. Além disso, o Paul realmente sofreu um acidente de carro sem maiores consequências, e aí dando origem ao surgimento, algum tempo depois, desse maior e mais duradouro boato de todos os tempos de que ele tinha morrido, colocaram um sósia no lugar dele. E aí, centenas de matérias em jornais, especulações de fãs e mesmo livros foram surgindo, sustentando a versão da morte dele. Eu fico imaginando se fosse nos dias de hoje, com a internet, tanto que esse negócio ia ser uma loucura. Mas olha só, existem várias versões desse boato aí que continuaram rolando ao longo do tempo com outras pessoas, hein? Existem. É verdade. Tem, inclusive, um boato maravilhoso que a gente já falou aqui. Michael Jackson, Elvis. Tem o do Michael Jackson. Tem do Michael Jackson. Mas é porque é do cara que não morreu, né? Sempre tem o boato do cara que não morreu, que é o Elvis Presley não morreu. Como já tinha recurso, os caras já tinham recurso de vídeo, aí fazia vídeo dele andando, né, aparecendo no lugar. Tinha esse negócio também. Ainda tem isso, é verdade. O cara dava aquela fake news básica. Porque tem uma fake news maravilhosa que é a da Avril Lavigne, que a gente já comentou aqui, né? Que foi substituída por um Android, supostamente. Android. Então, imagino que nessa do Paul, se tivesse nessa época, a galera ia arrumar até foto dele depois do acidente, não sei o quê, e mostrar o cara estrupiado, não sei o quê. Ia ser uma loucura. Ia, com certeza. Ia mesmo. Fizeram isso com os Mamonas, né, gente? Nem internet tinha. Fizeram com os Mamonas? Do quê? Saiu na Veja as foto de braço na Veja. Ah, não, sim, mas as fotos do acidente, você tá dizendo. Sim. Mas eu tô falando que os caras iam fingir, né, um corpo ali, né, do Paul. Ah, tá, entendi. Você falou que eles iam criar alguma coisa pra falar que tinha o corpo dele, morto, o cadáver do cara. Exatamente. Não duvido não. Certamente o turma aí do Bolsonaro da vida ia fazer. E essas pessoas que acreditavam nisso se basearam em centenas de pistas, entre aspas, supostamente que estavam deixadas pelos próprios Beatles nas letras das músicas e capas dos discos. Essa história é muito boa. Essa é a melhor parte da história. É muita coisa, gente, é muita pista. Os caras acham pista de coisa. É muita evidência, é muita evidência. O cara fala uma frase, sei que morreu, é pronto, é o Paul McCartney.
A fanfic é a seguinte, né? O Paul teria morrido num acidente de carro às 5 horas da manhã de uma quarta-feira, no dia 9 de novembro de 66. Tá bom. Aí ele sofreu esmagamento craniano e ou foi decapitado Nossa senhora. ao colidir com outro veículo por não ter observado o sinal do cruzamento fechar. Tá bom. E mesmo se na música A Day in the Life, o Lennon fala assim, ó, He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. Né? Ele arrebentou a cabeça no carro e não percebeu que o sinal tinha mudado. Pô, tá aí. Já falou. Mas o John Lennon tava falando de um cara que era um socialite que sofreu um acidente e morreu. Não era do Paul. É, mas aí, né? E aí ele pode falar que ele falou de quem ele quiser. Até o povo aceitar. É, exato. Isso, ó. Aí eles falam que nesse acidente também o rosto do Paul teria sido desfigurado, né? No caso, se não fosse decapitação. Isso. Ele teria perdido os dentes, que inviabilizou a identificação do corpo e não existia na época exame de DNA para identificação. Deus, gente. E aí, dessa forma, né, os outros Beatles resolveram substituir ele por um sósia. E para escolher esse substituto, eles fizeram um concurso nacional de sósias. Ah, não é possível. Isso entrou na fanfic também? Não é possível. Isso. Mas se eles fizeram um concurso secreto? Não, e olha só, eles não sabem também quem é o vencedor. Tem dois possíveis vencedores aqui, ó. O William Campbell ou o Billy Shears. Ué, Não sabem também. mas teve um concurso secreto nacional e que dois caras que todo mundo conhece supostamente teriam ganhado, mas não sabe qual dos dois. É um concurso nacional e secreto. É, exatamente, maravilha. E aí, após vencer o concurso, ele teria feito algumas operações plásticas para aumentar sua semelhança com o Paul e substituir ele. Aham. A única falha que eles não conseguiram corrigir foi a estatura do Billy Shears, que é de 4 a 5 centímetros mais alto que o Paul. Olha aí, Ah, mas 5 centímetros não é nada, Se gente. deixar o cabelo crescer, nem percebe. Se bem que ele é mais alto. ele não fez igual no filme do Gata, que aqueles cortam a canela do cara? É só andar meio curvadinho assim, ó. E aí, ó, quando colocaram o sósia no lugar do Paul, os integrantes da banda e os produtores começaram a divulgar várias pistas para que os fãs pudessem descobrir que o verdadeiro Paul tinha morrido. É, por quê, né? Por que não? Que era a intenção dos caras, era realmente essa. Só que aqui tem um disclaimer aqui que a maioria das pistas exige bastante senso crítico. Aham. Quais são as pistas? Ó, os Beatles sempre negaram qualquer envolvimento ou colaboração com esses boatos, mas as pistas, porém, contribuíram durante algum tempo para melhorar a divulgação e aumentar a venda de discos. Ah, olha aí. Segundo a teoria, as pistas foram feitas pelo John Lennon, que ficou indignado com a farsa e decidiu espalhar a notícia. Ele não pode falar, mas ele vai espalhar um monte de pista. É porque ninguém vai ouvir ele, né? Tá certo. É, exato. O cara falava que era mal que Jesus e não podia falar do Paul McCartney. E aqui, ó, a suposta morte dele foi primeiramente noticiada em 12 de outubro de 69. Peraí, que falaram que ele morreu em 66. Ah, então essa história apareceu anos depois do suposto acidente, então. Isso. Em 69, uma rádio de Detroit, WKNR-FM, nos Estados Unidos, o DJ Russ Gibby recebeu um telefonema de um ouvinte instruindo ele para algumas pistas e músicas e capa de discos que indicavam essa morte. Ai, cara. Aí o cara leu a lista das pistas no ar e também improvisou outras a mais, Ah, como motivo de brincadeira. é claro, né? Só que aí a galera levou a sério, igual aquela história do Orson Welles na rádio, né? Um monte de maluco escutando, claro. Então, assim, a galera leva a sério. É. E aí, alguns jornais locais publicaram essa lista. Nossa. E aí, no final do mês de outubro, os boatos já tinham se espalhado de tal forma nos Estados Unidos que obrigaram o Paul, que estava de férias na Escócia, a vir a público dar uma entrevista para a revista Life, Eu falo que tô vivo. desmentindo os boatos sobre sua morte. Mas a partir daí, vários livros foram escritos. É, falou que tá vivo, mas é o sósia. Aquela pós-verdade, aquela verdade que o cara acredita só nela e não tem jeito. Exatamente, pós-verdade. É isso aí. E aí escreveram vários livros e a galera foi encontrando novos fatos. E a galera ficava pesquisando as letras de música pra achar qualquer coisa que tava falando. Nossa, gente, que maluquice do cacete. Entre essas pistas aqui, ó, a mais famosa nas músicas é a da música Strawberry Fields Forever, que o Lennon no final fala I buried Paul, né? Falou que enterrou o Paul. Ah, Só que anos mais tarde ele fala que na verdade a frase era cranberry sauce. não, Aí peraí. o Randy pode colocar aí o final da música Strawberry Fields pra gente ver o que ele tá falando.
foi Jesus no misto quente, gente. É, exatamente, cara. Nossa senhora. Ele tava falando de um molho que usa pra temperar a ave, não tem nada a ver com a Iberry. É que esse sotaque de rainha da Inglaterra também não ajuda ninguém, né? Sotaque britânico. Não dá pra entender nada que os caras falam. É. Isso aí. Agora eu vou falar então algumas pistas em algumas capas de álbuns. Ah, vamos lá. Quais são as pistas? No Rubber Soul, assim, os Beatles olham pra baixo como se observassem uma sepultura, que seria a sepultura do Paul. Claramente é um sinal. Porque quando você tá olhando pra baixo, é claro que você tá olhando pra uma sepultura. Jesus no misto quente. É. Uma outra do Rubber Soul é que os Beatles estavam de cabelos compridos para esconder as cicatrizes do rosto do Paul. Ué? E a fotografia do Rubber Soul Ah. foi distorcida para que não se notasse que ele tinha sido substituído. Tá bom. Esse é o Rubber Soul. No Revolver, tem uma mão aberta sobre a cabeça do Paul, com a maneira de abençoar as pessoas que morrem. E pela primeira vez essa capa foi feita de desenho, em vez de foto dos Beatles, para evitar que o sósia fosse desmascarado. É A mão lógico. aberta, você usando a pessoa que tá morta. Mas, gente, também usando a pessoa que acabou de nascer, também usando a pessoa que tá casando, entendeu? Essa mão aberta de bênção. Não tenta, Marina. Não tenta, porque a evidência tá clara. Você que tá tentando desvirtuar. Entendi, desculpa. Calma, que tem mais. O que mais? Ó, um que tem mais informação é o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que é aquela capa de milhares de coisas. Ah, esse deve ter milhares de informações. A capa é maluca. Isso. Aí a capa, na realidade, já é uma cena de sepultura, né? A sepultura do Paul com pessoas olhando e arranjos de flores típicos de um funeral. Ah, tá, entendi. Ó, ali é a sepultura do Paul. É, Já é uma sepultura, que é a capa. Certo. mas é um funeral, entendeu? Não dá pra ser tão óbvio assim. Isso. E um dos arranjos de flores forma o desenho de um baixo Hofner, semelhante ao que o Paul tocava, virado pra direita, já que o Paul era canhoto. Ah, essas flores amarelas aqui. Exatamente. Aí provaria que é o Paul, o cadáver que acabou de ser sepultado. Sem dúvida. Ai, meu Deus do E céu. o baixo Ah. tem apenas 3 cordas ao invés de 4, uma referência dos Beatles sem o quarto companheiro. Nossa. Meu Deus do céu. Pegar a capa aí e destrinchar aí, todo mundo fazendo isso agora. É, tem que né, olhar com muita atenção. Olha só, o arranjo onde aparentemente está escrito Beatles, na realidade deve ser lido como Be at Lizzo. Gente, pelo amor de Deus. Be at liso? Mas porque tem um restinho, tipo um O aqui. É, tem o retinho ali que faz um oi, entendeu? Porque é em Liso que uma ilha que o Paul foi enterrado, na ilha de Liso. Nossa. Ah, ele foi na ilha que chama liso? É isso mesmo? Não sei, vou te falar. Se tá na internet é verdade aqui. Gente do céu, a galera vai muito longe. Aqui, ó, em cima da cabeça do Paul, nessa capa também tem uma mão aberta. Aí, ó, a mão de novo aí, ó. Debaixo do nome Beatles aparece uma descrição feita com flores amarelas, onde se lê Paul D, o D de Dead, Claro. Paul morto. Gente, isso não tem não é possível. Aonde que tem isso? Vou procurar aí, ó. Ah, Tem uma boneca da gravura da capa que segurando um carro de brinquedo, que seria o mesmo modelo que o Paul tinha morrido, caraca! cujo interior é vermelho na capa do álbum, em referência ao sangue decorrente do desastre. Gente, mas é um nível de loucura. Embaixo da letra T do nome Beatles tem uma pequena estatueta de Shiva, o deus hindu da morte, que está apontando para o Paul. A gente já falou sobre isso aqui já. Tá apontando pro tá com as mãos pra baixo. Ela tá com o dedinho pra cima. Ah, o dedinho pra cima. Nossa. Igual o velho dançando. Sei. Tá bom. Me convenceu. Realmente, isso aqui é Me convenceu, é ótimo. impossível ser outra coisa. Agora tem mais um. A maioria dos álbuns tem alguma coisa, os caras falam alguma coisa, mas tem um outro aqui que é o Abbey Road. Ah, Que aí é o mais claro de todos. Que no Abbey Road é aquela clássica deles atravessando a faixa de pedestre. E aí, ó, quando eles estão atravessando, o Paul tá com um passo trocado em relação aos outros. É o único que está fumando e está descalço, além de estar com os olhos fechados. porque tá morto. Isso. Que cigarro mata. Ele tá descalço porque morto não precisa de sapato. Não precisa de sapato, de olho fechado, porque, né?
Tá descalço, com o olho fechado, com o passo trocado em relação aos outros. Tá todo mundo com uma passada diferente dele. Gente, ele só é canhoto. O problema do canhoto é que toda vez que todo mundo começa a andar junto, todo mundo vai com a Sempre, direita e a porra sempre. do canhoto vai com a esquerda, entendeu? Ele vai ao contrário, exato. Mas não, é porque tá morto. Isso pra você, Marina. Tá bom, desculpa. Calma, olha só. O Lennon tá de branco, representando Deus ou Jesus Cristo. Isso. O Ringo tá de preto, agente funerário. O Paul é o cadáver e o Jorge É o quê? É o coveiro. tá vestido de coveiro, exatamente. Ah, é claro, né? De jeans é o coveiro. Claramente. Aqui, ó, o cigarro que o Paul tá segurando seria outra prova da farsa, visto que está na mão direita. E o Paul era canhoto. Olha aí, olha aí. Tá vendo? Tá fumando com a mão errada. Por último, nessa capa tem a placa LMW 281F do Beatle, aquele fusquinha lá, estacionado, É o Fusquinha. que se referia às iniciais da Linda McCartney Widow, LMW, Linda McCartney viúva, Claramente. Ah, sim. e ao fato de que o Paul McCartney teria 28 anos se ele estivesse vivo nessa época. Gente do céu, cara, essa galera de teoria da conspiração. E tem que falar que ele foi enterrado, que ele tá descalço na foto, porque quem morre enterrado descalço. Morre terra descalço. Sim, exato. Olha a última, pra fechar com chave de ouro. Vamos lá. Em 2009, Nossa, gente. com o intuito de desmentir de vez os rumores da morte do Paul McCartney, 2 cientistas forenses ingleses conduziram análises fotográficas do crânio do Paul McCartney antes e depois do suposto acidente. Na análise, eles encontraram algumas evidências suspeitas, Ah, tá. como diferenças no posicionamento das orelhas, no formato do pálato e no ponto onde o nariz fica situado no crânio. Que isso. Ou seja, esses 2 malucos concluíram que possível ter um sósia do Paul McCartney. Talvez seja. Caralho, cara, a galera não ajuda mesmo, né? Vamos. Não ajuda. Tem gente sustentando essa maluquice aí. Tem. E a gente sustentando essa face, né? Comprando ingresso pra ver o sósia. Não é o Paul que vocês estão vendo. Eu já vi o show também, não é ele. Claramente não é ele. Pela posição da orelha, eu vi. Claramente não é ele. É. Exatamente. É isso aí. Que maluquice, gente. Tá aí, ó. Excelente assunto. Maravilhoso. Então, bora pro próximo assunto aleatório. Muito bem, vocês conhecem as regras. Quando o seu número for chamado, deem um passo à frente e repitam uma frase que receberam, entenderam? Número 1, um passo à frente. Me dê as chaves, seu imbecil infeliz. Número 2, um passo à frente. Me dê a porcaria dessa chave, seu imbecil desgraçado! Pare com isso, volte. Número 3, um passo à frente. Peraí. Me dê as chaves, seu imbecil. Para direito, por favor. Vamos lá então, Marina. Você que assistiu esse filme maravilhoso aí, que você adorou, qual é o assunto aleatório da semana? O meu assunto aleatório da semana, baseado nos primeiros 5 minutos de filme no cartaz, que é o suficiente pra gente trazer um assunto aqui pra esse podcast, eu quero falar sobre as filas de reconhecimento policial, que é quando se enfileiram os suspeitos para que você possa, por comparação, identificar, idealmente, né, porque é para você apontar o suspeito. Mas vou trazer aqui alguns pormenores do porquê que isso não é, às vezes, a melhor alternativa para a solução de um crime, digamos assim. Você já viu aquele Brooklyn Nine-Nine? Tem aquele policial lá, o principal. Ele faz uma fila dos caras, ele faz os caras cantarem Backstreet Boys? I Want It That Way. É muito engraçado, velho. É sensacional essa cena. Não vi isso, não. É muito bom. Se achar aí, vou procurar aqui, ver se eu acho. Olha só, mas quais são as regras para que você tenha essa fila de reconhecimento na polícia, né? O que faz com que a polícia monte uma fila de reconhecimento? Simples assim, basta eles terem uma testemunha ocular
que testemunhe que viu o suspeito cometer o crime ou algum ato associado a um crime, e isso pode ser uma evidência muito forte para um promotor quando vai, né, levar esse caso para julgamento. Então, os tribunais, eles aceitam o que eles chamam de line-up, que chama line-up, eu vou chamar de fila de reconhecimento policial. Tá bom. Olha só, a formação típica na polícia, ela normalmente consiste em colocar o suspeito do crime junto com um grupo de indivíduos que não tem nada a ver com o crime. Não é que, eu tô botando algumas pessoas, todas essas pessoas estavam perto do lugar naquele dia, naquele horário. Não. É uma pessoa que é suspeita com outras pessoas que não tem nada a ver. Ou seja, essa linha de reconhecimento do filme, que colocou 5 pessoas que para a polícia seriam 5 suspeitos, é proibido. Isso não pode fazer, não pode ser feito. Olha só. Se uma testemunha identificou um suspeito, você vai colocar o suspeito que a testemunha identificou junto com outras pessoas que não tenham nada a ver com o crime, com o lugar, com a cidade, entendeu? Uma maneira de realizar essa formação policial é fazer com que a testemunha identifique o suspeito durante a formação ao vivo, que é o que a gente viu no filme, colocando lado a lado e a pessoa fica atrás daquele espelho de uma via. Certo. Outra maneira de se conduzir é apresentar à testemunha ocular uma série de fotos. Ou seja, você pega as fotos, a foto do suspeito, mais 5 fotos de 5 pessoas aleatórias que tenham algumas características semelhantes. Por exemplo, se a pessoa falou assim, eu vi um homem branco, você não pode botar um cara branco com 5 caras negros nesse line-up. Você tem que pegar 6 caras brancos. Tem que ser características parecidas. O cara é careca. É careca. Você bota 5 pessoas careca. Tem barba, enfim. Pra você ver se a pessoa realmente vai apontar aquela uma pessoa. Certo. Mas em qualquer tipo de formação, ela também pode ser um processo simultâneo, ou seja, no caso de foto, bota todas as fotos uma do lado da outra. No caso do ao vivo, bota todas as pessoas uma do lado da outra. Ou você pode fazer um processo sequencial, ou seja, você mostra uma foto de cada vez e você também no ao vivo você pode mandar entrar e sair uma pessoa de cada vez. Você não precisa necessariamente colocar os suspeitos um do lado do outro. A testemunha visual visualiza, né, essas pessoas, essas fotos, uma a uma ou todas juntas, ou seja, pode ser tanto simultâneo quanto sequencial. Agora, esses lineups, eles têm um problema. Por quê? Quando você está fazendo essa fila de reconhecimento, é de conhecimento que os policiais, intencional ou não intencionalmente, eles podem dar sinais para a testemunha ocular para identificar o suspeito. Como assim? Em algumas formações, por exemplo, os indivíduos não são tão suspeitos e podem não se assemelhar à descrição fornecida pela testemunha, por exemplo. Às vezes a testemunha, ela não apontou um suspeito específico, mas ela deu características. Olha, eu vi um cara branco, careca, que usava óculos e tinha cavanhaque e tava de blusa preta. E aí o que eles fazem? Eles pegam esse cara que tava na cena, mais ou menos, e que segue mais ou menos o que a pessoa falou e vão botar esse cara junto com outras pessoas no line-up diferentes. Bota um cara com cabelo, bota um cara sem cavanhaque. Já pra induzir o cara a escolher aquele ali. Pra induzir a pessoa a escolher aquele lá, que ele é o mais perto da descrição e a polícia pode botar ele na situação, entendeu? Mas isso não significa que a pessoa é culpada. Outro problema potencial é que as testemunhas oculares, elas se sentem pressionadas a apontar alguém, e não necessariamente você precisa apontar alguém. Você pode ver um line-up de suspeitos e você pode falar que não tem certeza. Não tá aqui. Que não tá aqui, ou que eu não sei. Você pode simplesmente falar, eu não me lembro, agora olhando eu não consigo me lembrar. Mas às vezes, como elas já são colocadas nessa situação, onde tem uma expectativa grande, tá todo mundo esperando eles responderem, as pessoas se sentem pressionadas a apontar alguém. E isso faz com que as pessoas comparem os indivíduos entre si. Ou seja, quando elas olham para essa linha de reconhecimento, ela começa a comparar os suspeitos que estão ali e tenta pegar o que é mais perto da memória ou da falsa memória até que a pessoa tem do suspeito. Devido às implicações de uma formação policial, os suspeitos dos crimes, né, as pessoas que estão participando do line-up, elas têm vários direitos. Eu trouxe aqui algumas leis estaduais e federais aqui dos Estados Unidos que falam dos direitos das pessoas que estão sendo sucumbidas ao line-up, ou seja, a pessoa que está lá na fila para ser identificado ou não. Submetidos ao line-up. Isso. O primeiro direito é o direito a um advogado. Se o suspeito está numa formação física, ele ou ela tem direito a um advogado.
O direito de suspeito de um crime ao advogado não começa no julgamento. O direito surge durante cada estágio crítico, incluindo esse tipo de escalação pessoal. No entanto, o direito de uma pessoa a um advogado não é acionado quando você está falando de uma matriz de fotos, quando você bota só as fotos uma do lado da outra. Então, o suspeito ele tem direito a um advogado quando ele está lá presencialmente, mas a polícia pode usar as fotos como eles quiserem. Certo. Eles podem, por exemplo, pegar uma foto da pessoa na internet e colocar no line-up. Certo. Se o suspeito tinha um advogado e o advogado não estava presente durante essa formação física, o advogado pode tentar com que essa identificação seja suprimida das provas. Ele pode invalidar a identificação se for uma identificação positiva. Não valeu. Uma razão pela qual é importante que um advogado esteja presente durante essa escalação física, é evitar preconceitos. É aquilo que eu falei, o cara é o único negro na fila do line-up e foi apontado ele. Ou um advogado pode colocar alguém nas proximidades que tem em mente os interesses legais dos suspeitos. Inclusive, o advogado ele pode apontar outras pessoas para o line-up. Uma pessoa que seja até, inclusive, fisicamente mais próxima do suspeito para que cause essa confusão, digamos assim. Para que cause essa... Não a confusão, mas para que a pessoa que está apontando o suspeito tenha mais certeza. O outro direito é o direito da liberdade de sugestão. Durante a fila policial, ele está livre de um processo de identificação que seja desnecessariamente sugestivo. Se um oficial da lei, se um policial pressionar uma testemunha para identificar uma determinada pessoa na fila, os direitos dos suspeitos estão sendo violados. Então, quando você tem essa formação, esse é o motivo número 2 pelo qual o suspeito tem que ter um advogado que está presente do lado de lá do line-up. Do lado da galera que tá olhando, né? Isso, porque os policiais, eles não podem forçar a pessoa a escolher uma pessoa arbitrariamente, digamos assim. Induzir o cara, né? Tipo, olha direito, aquele cara ali. Você tem certeza? Você falou que o cara era assim, 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 assado. Não parece aquele ali, entendeu? Pois é. Ao se avaliar se a formação foi desnecessariamente sugestiva, o tribunal considera as circunstâncias que levaram à identificação da testemunha. Então, você pode invalidar esse line-up, dependendo do julgamento, dependendo, né, de como for feito esse processo. E por último, você tem a lei da livre probabilidade substancial de identificação errada, porque é uma probabilidade de que a pessoa esteja incorreta quando ela apontar uma pessoa baseada numa descrição da testemunha, entendeu? Que eu comentei, você traz a pessoa que é o mais parecida possível com a descrição, não significa que você está trazendo a pessoa correta. Você só está trazendo a pessoa mais parecida possível com a descrição que a testemunha falou. Certo. Agora, olha só, quando surgiu o exame de DNA aqui, alguns advogados, né, algumas pessoas que sempre se declararam inocentes, começaram a usar o DNA como uma forma de se provar inocente. E aí, com esses advogados usando o DNA para provar, e provavam mesmo que a pessoa que foi identificada no line-up foi julgada e presa, quando conseguiu fazer o teste de DNA, provava que a pessoa não tinha cometido aquele crime, provava que ela era inocente. E a quantidade de pessoas que conseguiu reverter um veredito de culpado por causa do exame de DNA gerou um estudo psicológico sobre esse line-up aqui nos Estados Unidos. Muito antes da análise de DNA ser possível, os psicólogos eles já duvidavam da precisão de testemunho ocular. Agora, eles fizeram um experimento inicial onde eles encenaram um crime no meio de uma palestra. Um homem, meio vândalo, que foi contratado pelos pesquisadores, mas assim, as pessoas que estavam assistindo não sabiam, só quem estava fazendo o estudo. Esse vândalo entrou na sala de aula, trocou palavras acaloradas com o instrutor, derrubou uma prateleira que estava cheia de máquina e saiu. E aí, todo mundo que estava naquela sala foi convidado para participar de uma line-up para identificar esse vândalo, esse cara que entrou lá e bateu boca com o professor. Certo. Os resultados mostraram que a precisão das identificações das testemunhas dependia das instruções que os pesquisadores lhe deram. As diferenças entre os dois conjuntos de instruções eram bem sutis. Um conjunto de instruções implicava que a testemunha tinha que escolher entre os suspeitos da fila, enquanto o outro conjunto implicava que a testemunha não precisava fazer uma escolha. Os pesquisadores, então, incluíram o verdadeiro criminoso na programação apenas metade das vezes. Então, olha só, eles dividiram todo mundo que estava nessa sala em 2 grupos. Para um grupo, eles falaram assim, vocês têm que apontar alguém. Esse cara tá lá, nessa fila. Pro outro grupo, eles falaram, esse cara pode ser que não esteja lá. Certo. E aí, eles iam mudando essa fila. E só em metade das vezes, o culpado, né, tava lá. Os pesquisadores descobriram que dizer às testemunhas que elas não precisavam escolher um suspeito levava a menos identificações falsas. Mas mais importante, essa instrução não impedia a capacidade das testemunhas de fazer identificações precisas.
Várias outras interações entre policiais e testemunhas oculares, tanto antes quanto depois de uma formação, elas também podem afetar a memória e a identificação da testemunha. As pesquisas mostram, por exemplo, que erros de identificação podem ocorrer quando os sujeitos veem fotos dos suspeitos antes de vê-los na fila de identificação. E aí bota o cara na fila de identificação, a pessoa vai reconhecer e vai apontar, é aquele cara. Por quê? Não necessariamente porque aquele cara executou o crime, porque aquela memória visual daquele rosto tá imprintada na cabeça da pessoa. Outra coisa que os psicólogos também exploraram eram as maneiras pelas quais dar um feedback após essa fila de reconhecimento distorcem a memória da testemunha. Olha só, uma análise de 2014 examinou 23 estudos envolvendo 7.000 participantes nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Europa. Os resultados mostraram que quando um administrador desse line-up confirma a escolha da testemunha, ou seja, a pessoa fala assim, é aquele ali, a pessoa elogia ou a pessoa fala... Isso aí, muito bem, né? Tipo, confirma, é o que eu queria que você escolhesse, digamos assim. E aí, isso vai afetar os depoimentos posteriores. Quando o feedback logo depois dessa fila sugere que a testemunha não escolheu a pessoa certa, isso reduz a confiança da testemunha. Deu pra entender? Sim. O que isso tudo quer dizer? Os pesquisadores, gente, eles relatam que identificações equivocadas são a principal causa de condenações injustas. Uma análise de 200 condenações em 2008, que foram posteriormente anuladas pelo DNA, 80% incluíam uma testemunha ocular equivocada. Eita. Pois é. No entanto, o depoimento de testemunhas oculares ainda é considerado uma forte forma de prova em processos judiciais. A pesquisa psicológica sobre esse assunto apontou problemas em confiar em evidências de testemunhas oculares e sugeriu maneiras de melhorar a sua qualidade. Em resposta às descobertas das pesquisas sobre depoimentos de testemunhas oculares defeituosos, a Procuradoria-Geral nos Estados Unidos, ordenou a formação de um painel de especialista para sugerir melhorias no sistema. Então, existe um grupo de trabalho técnico para evidências de testemunhas oculares. Eles fazem coleta, eles fazem preservação de provas, eles participam de line-ups. Tipo assim, eles têm uma pessoa que vai na delegacia e fica lá o dia inteiro só assistindo os line-ups para ver se as pessoas não estão dando opinião, não estão sendo pressionadas, se os line-ups eles estão sendo honestos, né? Para tentar fazer com que os line-ups sejam o mais justos possíveis e que sejam menos suscetíveis a erros. Afinal, desses 200 condenações em 2008 que foram anulados pelo DNA, 80% tinham testemunha ocular apontando a pessoa equivocadamente. É um método extremamente falho. Pois é, eu vou ficar por aqui, mas existem estudos ainda falando assim que se você vê uma pessoa que é de uma etnia diferente da sua, é mais difícil para você identificá-la em comparação com outras pessoas. Por exemplo, se o Tom for ver um monte de coreano um do lado do outro, assim, no line-up, vai ser mais difícil pra ele diferenciar um do outro, porque ele não é coreano. Assim como, pra um coreano ver um monte de branquelo um do lado do outro, bota aqueles monte de branco, loiro do olho azul, um do lado do outro. Mais difícil de identificar. Bota lá Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, pra eles é tudo a mesma coisa, tudo a mesma pessoa. Mas esse é um assunto pra um outro podcast. Tá ótimo. Tem vários desses documentários aí de crime, né? De true crime. Agora tá na moda. Netflix tem um monte desses aí. O Prime também tá tendo agora esse negócio. Revertendo o veredito, né? Exato. Mas tem vários que contam justamente isso, né? Como é que os testemunhos, como é que as histórias mudam de acordo com a própria metodologia que a polícia usa pra poder tirar o depoimento do cara e tal. Eles influenciam, né? Às vezes até involuntariamente, mas influenciam, né? E os caras muitas vezes, não, foi esse aí e tal, e fala com certeza que foi e tudo, e depois vai ver, foi coisa nenhuma, o cara nem tava lá, e tem coisa que depois, anos depois, vão tirar o cara da cena, porque não conseguiram evidência que mostre que ele realmente tava, enfim, tem várias situações dessa, né? A única situação onde eu vi que esses lineups fotográficos, eles, entre aspas, funcionam, é quando a pessoa já conhece o suspeito, entendeu? Por exemplo, o Tom cometeu um crime. Caraca, sempre eu. De graça, hein? Sobra pra mim. Se a pessoa colocar um monte de foto de um monte de gente pra mim, eles podem colocar 30 fotos, eu vou conseguir identificar o Tom, porque eu já conheço o Tom. Mas, por exemplo, se colocarem o Tom e o Sal, já fica mais difícil, porque aí você vai ficar aquela coisa meio... É verdade. Aí complica um tiquinho. Fica bem complicado. Mas tem um programa aqui que chama The First 48.
que é as primeiras 48 horas, que eles falam que é onde tem as maiores chances de você resolver o crime, é nas primeiras 48 horas. Então eles fazem, ele tava na festa do Zé Gotinha. Quem que é o Zé Gotinha? O Zé Gotinha é o traficante da rua de cima. Então peraí, ó, você conhece o Zé Gotinha? Conhece. Bota os caras um do lado do outro e fala, não, esse aqui que é o Zé Gotinha. Aí eles pegam a foto e vão atrás do cara na rua, entendeu? É só assim que eu acho que é mais ou menos aceitável, que é quando a pessoa já conhece. Mas o cara que nunca viu, né, baseado só no... Às vezes o cara... Na memória? E às vezes tava de noite, você fica nervoso. Você tá doido. Passa por um trauma, né? Você viu de longe, viu de relance ali, não tem como você dar detalhe, né, pô? Jamais. Gente que eu vejo todo dia, se botar no line-up, é capaz de eu não conseguir diferenciar uma da outra, entendeu? Meus alunos. Os alunos do Dudu, olha aí. Não reconheço ninguém. É igual aluno parando professor na rua. Mesma coisa. Ô professor, como é que você tá? Aí o professor olha, puta que pariu, de onde surgiu essa pessoa? Tá aí, gente, maravilha então. Bora pro próximo assunto aleatório. A proposta é a seguinte, senhores. O principal interesse do Sr. Sozzi são os narcóticos. Ele anda competindo, digamos, com um grupo de argentinos já há vários anos. A competição com o Sr. Sozzi tem seu preço. Esses argentinos vão negociar a venda de 91 milhões de dólares em cocaína daqui a 3 dias. É desnecessário dizer que essa aquisição vai revitalizar a força em baixa de sua organização. O Sr. Sozzi gostaria de impedir a transação. Se preferirem, podem esperar até depois da compra. O dinheiro que trocar de mãos é de vocês. Vamos lá, Tom, para encerrar o episódio de hoje, qual é o assunto aleatório da semana? No filme, é repetido algumas vezes o conto de que a maior vitória do diabo era o de enganar a todos de que ele não existia. Sim. Então, o Keyser Söze havia se tornado um mito, alguém que apenas a sua sombra já era o suficiente para afugentar os maiores criminosos concorrentes. Ele trabalhava sozinho para não ser traído e, no filme, acabou inventando uma operação para parar o tráfico de cocaína que os argentinos estavam conduzindo nos Estados Unidos. Não, no filme ele só queria matar a testemunha ocular dele lá. A testemunha dele. É verdade, tudo bem. Era o cara que poderia reconhecer ele, né? O cara reconheceria ele, que tava na lista lá. No entanto, existe outro mito argentino que também era imparável. Ai. Lá vem. Eu vou falar hoje sobre Maradona, o verdadeiro Keyser Söze. Olha aí, Dom Diego. Maradona, para de cheirar cocaína. Isso faz o mal pra sua vida, meu irmão. Joga a bola e ganha do Brasil. Do qual será o tema do meu novo bloco, chamado Olho no Lance. Randy, solta lá a vinheta. Quem tem dinheiro de montão. Olha o Ronaldo, pedalou, bateu! Maradona de Waldo, manda o Sabugo, olho no lance! Mais um gol brasileiro, meu povo! Receba! Um gênio torpe, mas gênio. Esse texto é de um cara chamado Guilherme Moreno, da ESPN, que é muito bom, contando 10 fatores fundamentais para se entender a história do Diego Armando Maradona. Para muitos, como disse o escritor uruguaio Eduardo Galeano, o mais humano dos deuses. Amado e idolatrado por muitos, odiado, mas respeitado por outros. Essa é a vida de Maradona. Crescido em Vila Fiorito, periferia da região metropolitana de Buenos Aires, Maradona era filho de uma dona de casa e de um operário. Logo com 10 anos de idade, ele já era muito fascinado pelo futebol e, ao ser entrevistado por um programa de TV, ele profetizou: eu tenho 2 sonhos. O primeiro é de jogar uma Copa do Mundo e o segundo é de ser campeão dela. Ele estreou no futebol profissional com 15 anos de idade, mais cedo do que Pelé, pelos Argentinos Júniors.
e rapidamente se tornou um fenômeno da liga principal com 144 gols em apenas 5 anos, jogando também pelo Boca Juniors por cerca de 2 temporadas. De lá da Argentina, como um fenômeno, Maradona rumou-se para a Itália, onde jogou entre 1984 e 1991, e lá viveu a sua melhor fase na carreira, contratado por 10 milhões de dólares, um valor altíssimo na época, para jogar do Napoli, em uma compra controversa da qual jamais foi explicada corretamente, tendo algumas vezes sido associado com a possibilidade de que o dinheiro tenha vindo da máfia italiana napolitana. Deus. Eita! Olha aí. Só gente de bem. Graças ao argentino, que era capitão e o craque do time junto com o Careca, a cidade do sul da Itália, tratada com desrespeito pelos maiores centros do país por ser mais pobre e subdesenvolvida, passou a figurar esportivamente no alto escalão europeu. Pelo Napoli, o camisa 10 chegou a conquistar 2 vezes o campeonato italiano e uma Copa UEFA, atualmente conhecida como Europa League, que é feita pelos times que figuraram o meio da tabela de suas ligas. Ah, não é a Champions, então. Não é a Champions, é a UEFA, é o que a Roma foi campeão esse ano. Certo. E a Roma foi 4ª colocada no campeonato italiano, coisa assim, se não me engano. Sim, isso é tipo a Sul-Americana. Isso, é tipo a Copa Sul-Americana. Mal sabia o craque que as 2 profecias se concretizaram já em 1986. Nas quartas de final daquele Mundial, contra a Inglaterra, aconteceu 2 gols históricos. No primeiro, aquele que foi conhecido como La Mano de Dios. Clássico. Ah, essa história é muito boa. O camisa 10 fez o gol do empate contra os britânicos, utilizando a mão em um dos tentos mais polêmicos e malandrinhos da história da Copa. Já o segundo gol, na vitória por 2-1, o mais bonito e genial da história dos mundiais. Uma arrancada avassaladora que ele chegou a deixar cerca de 6 jogadores para trás numa mesma jogada. Isso é incrível, inacreditável. Isso é um golaço mesmo. O bicampeonato argentino na Copa do Mundo iria chegar de maneira invicta e nos braços de Maradona, premiado como o craque da competição. Ficaram para trás a Itália, a Bulgária e a Coreia do Sul na fase de grupo, o Uruguai nas oitavas de final, a Inglaterra nas quartas, a Bélgica na semifinal e a Alemanha na grande decisão. Enfim, Maradona havia cumprido a profecia da qual ele tinha feito com 10 aninhos de idade. Em mais uma chance de título da Copa do Mundo, Maradona, 4 anos depois, foi disputar o Campeonato do Mundo no México para tentar o seu bicampeonato. Na Bacia das Almas, a Argentina se classificaria na primeira fase. O adversário nas oitavas de final seria o Brasil. E mais uma vez apareceu a genialidade do camisa 10. El Dios, na etapa final, em uma arrancada fulminante, deixou 3 brasileiros para trás e deu passe para o Canidia, que marcou o gol da eliminação da seleção brasileira, considerada uma das favoritas na Copa naquele ano. Sim. Eu lembro desse jogo, viu? Porém, na decisão, a Argentina acabaria sendo derrotada por 3-2 pela Alemanha Ocidental, de Klinsmann e Lothar Matthäus. Timaço também, né? Anos depois, foi revelado que no final das contas o Maradona estava jogando a Copa do Mundo machucado, com um problema meio sério no tornozelo esquerdo, o que era sua perna principal, fazendo com que ele estivesse longe de sua condição física ideal. Por isso, do tão sonhado bicampeonato na Copa, a suspensão e o fim da chance de conquistar a taça. Em 1994, já muito fora de forma, Maradona teria a última possibilidade de levantar o troféu do Mundial, que tiveram o prazer de levantar em 1986. Na estreia, o craque, aos 33 anos, marcou um dos gols na vitória de 4-0 em cima da Grécia. Eu lembro desse jogo. Sim, também. Eu lembro também. Já na segunda rodada contra a Nigéria, caiu no antidoping pelo uso da substância efedrina, que possui efeito semelhante à cocaína proibida da FIFA. A cena que ele era retirado da Copa do Mundo de mãos dadas com a enfermeira foi mais uma das cenas que acabou se tornando uma das mais emblemáticas da Copa.
tendo Maradona mais uma vez como protagonista dessa cena. Horas antes da terceira partida da fase de grupos contra a Bulgária, ele foi efetivamente suspenso e nunca mais atuou em uma partida de Copa do Mundo. Maradona chegou a pendurar as chuteiras em 1997, vestindo a camisa do Boca Juniors, clube do coração. Mas os problemas com drogas que o craque revelou ter começado a usar enquanto ainda defendia o Barcelona com 23 anos de idade o perseguia. E em 2000, o primeiro grande susto. Uma overdose durante uma viagem ao Uruguai deixou El Dios em coma por volta de 40 minutos, como revelou o médico do hospital em que o argentino ficou internado na época. Em 2007, após ter sido 2 vezes internado por drogas e ter ido a Cuba para a reabilitação, Maradona passaria por uma nova internação, dessa vez devido ao uso excessivo de álcool. Anos mais tarde, ele passou do uniforme de jogador ao terno de técnico e em 2010, Maradona voltou a disputar uma Copa do Mundo, dessa vez como treinador. Sob o comando da Argentina, ele avançou na fase de grupos com 3 vitórias e bateu o México nas oitavas de final por 3-1, mas acabou sendo amassado nas quartas de final por 4-0 da Alemanha, que 4 anos mais tarde meteria 7 na seleção brasileira. Meu amigo, tá fácil pra ninguém, não. Em 2019, após passagens por clubes do México e dos Emirados Árabes, além de problemas familiares do extracampo, Maradona voltaria à Argentina para o que seria o seu último grande ato no futebol. Sob o comando do Gimnasia e Esgrima de La Plata, o craque desencadeava verdadeiras procissões por onde passava, independente de ser da torcida do qual ele dirigia ou não. De norte a sul do país, Maradona era reverenciado por todas as torcidas. E contra os New Old Boys, uma das cenas mais marcantes. O clube de Rosário providenciou um verdadeiro trono para que fosse colocado no Colosso del Parque e acomodasse o gênio enquanto ele dirigia o time rival durante a partida. E no dia 25 de novembro de 2020, Diego Armando Maradona se despedia. Depois de uma luta para se recuperar de uma cirurgia para drenar uma hemorragia no cérebro, o craque acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória em sua residência em Tigre, região metropolitana de Buenos Aires, e acabou não resistindo. Uma catarse nacional foi iniciada em Buenos Aires e se espalhou pelo mundo todo, com milhares de homenagens sendo feitas para El Dios. No entanto, a sua morte ainda passa por uma série de mistérios. Ih, não morreu também. Ah, Ou morreu e foi substituído. será? Eita, olha aí. Onde não se há exatamente as razões Razões. do qual ele tenha morrido e nem necessariamente a presença de seu corpo. Ih, pronto. Olha aí. Olha a treta. Brincadeira, não, tá tudo certo. Tá tudo bem. Só teve só a polêmica dele de que, na verdade, ele deveria ter sido melhor cuidado pela equipe médica. Foi uma polêmica relacionada ao médico, porque ele tava sob cuidados de um médico, cara meio mafioso também, era uma história meio esquisita também. Isso. Não, mas ele morreu sim, gente. Morreu, fica tranquilo. Morreu. Foi uma comoção na Argentina. Na época eu ainda trabalhava perto lá e viajava pra lá com uma frequência. Eu lembro que nessa época realmente o pessoal ficou abalado, assim, o troço chocou todo mundo. Mas muito por causa das circunstâncias mesmo. Rolou essa história de que o cara tava sendo, de certa forma, abusado também, né? Porque ele pagava uma grana pra equipe médica lá que cuidava dele. Enfim, não sei exatamente qual foi o debate, mas teve várias conversas sobre isso, né? De que ele poderia ter sido salvo se tivesse sido mais bem cuidado. Enfim. É isso aí. E é esse o meu tempo. Pô, achei que você ia falar do mais importante, que é a igreja do Maradona, que os caras fizeram lá, pô. Tem a igreja do Maradona, mas... Não, né? Mais uma, né? eu já não gosto das outras. Então tá, ó, quem é melhor? Pelé ou Maradona? Eu não tenho como opinar porque eu não assisti. Tá certo, Dudu, você que é um assíduo assistidor de futebol aí, assiste jogo do Cruzeiro na segunda divisão. Quem foi melhor? Pelé ou Maradona? Pelé é melhor.
Pelé é melhor, né? Estamos todos de acordo. Aqui, Marina, você tem opinião a respeito? Não tenho opinião, não. Não tem opinião. 2 votos a favor, nenhum contra, tudo bem. Então é isso. Por 2 votos a favor e 2 abstenções, Pelé é melhor que Maradona. Tá decidido aqui. Beleza, vamos passar pros aprendizados da semana, então. Eu tenho um autógrafo do Pelé, sério. Que isso? Você tem o autógrafo do Pelé, é verdade. A Marina tem mesmo. Aliás, a Marina pode conseguir um autógrafo do Pelé a hora que a pessoa quiser. Fala, Pelé, faz um autógrafo pra mim. Ele vai lá e fala, claro. Que isso, hein? Eu tenho contato. Olha aí, ainda tem esse contato ainda? Eu tenho contato. Demora, mas vem. Sério? Contato? Olha só o contato. Demora, mas volta. Aí meu autógrafo foi pro meu pai. Eu comprei uma camisa, botei lá o nome do meu pai, aí pedi o autógrafo em nome do meu pai e tá tudo certo. Todos os altos executivos da empresa que a Marina trabalha têm camisas. Todos os gringos, né? Todos os altos executivos que iam visitar o Brasil, Isso. a gente dava aquela garrafa de cachaça premium, mais a camisa do Brasil personalizada com o autógrafo do Pelé. Olha só. Porque, né, não temos imagination. Olha aí, os caras ficavam malucos, né? Não, eles gostam também, gente. Não é porque não tem imaginação, porque eles gostam. Adoram. Não, quando o cara conhece futebol, eles ficam malucos. Eu acho que mesmo o cara que não conhece, porque o Pelé ele virou uma marca tão, né, universal. Sim. É igual você ganhar uma camisa assinada pelo Michael Jordan. Você não precisa gostar de basquete, você sabe quem é o cara. É. Uhum. Bom, vamos lá então, aprendizados. Eu sabia que o Maradona tinha jogado a Copa de 91 machucado. É verdade, também não sabia disso não, viu? 91 teve Copa? Não é ano par só? 90. Ah, 90. É, 90. Eu não entendo de futebol, mas eu entendo de paro ímpar. Eu não sabia não que você é advogado, você pode colocar outras pessoas na sala de identificação. Eu achava que era só... Pois é. Pegava e colocava lá. Não sabia que tinha esse joguinho da memória, não. É bem interessante. Eu confesso que eu nunca olhei para as capas dos discos dos Beatles procurando mensagens subliminares, mas uma capa como o Sgt. Pepper's dá pra achar o Wally se você procurar. Dá. Tem muita coisa ali, tem muita informação. É. Então é isso, bem-vindo de volta, Dudu. Finalmente de volta depois de muito tempo. Uhul! É isso aí. Gostaria de agradecer as pessoas que me substituíram aí. O Léo, a Ana Paula, o Marcelo, acho que me substituiu também. Teve uma galera. Teve um monte, teve o Xi. O Xi. O Sal, é verdade, o Xi. Obrigadão aí pra todo mundo. É isso aí, gente. Mas chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau, gente. Fim da sessão.